Senhores, tenho ainda presente a essa em que, por algumas horas últimas, pousou o corpo de José de Alencar. Creio que jamais o espetáculo da morte me fez tão singular impressão. Quando entrei na adolescência, fugiam os primeiros raios daquele grande engenho. Vi-os depois em tanta copa e com tal esplendor que eram já um sol. Quando entrei na mocidade, Gonçalves Dias e os homens do seu tempo estavam feitos. Álvares de Azevedo, cujo livro era a Boa Nova dos Poetas, falecera antes de revelado ao mundo. Todos eles influíam profundamente no ânimo juvenil que apenas balbuciava alguma coisa, mas a ação crescente de Alencar dominava as outras. A sensação que recebi no primeiro encontro pessoal com ele foi extraordinária. Creio ainda agora não lhe disse nada, contentando-me de fitá-lo com os olhos assombrados do menino Heine ao ver passar Napoleão. A fascinação não diminuiu com o trato do homem e do artista. Daí o espanto da morte. Não podia crer que o autor de tanta vida estivesse ali, dentro de um féretro, mudo e inábil, por todos os tempos dos tempos. Mas o mistério e a realidade impunham-se. Não havia mais que enterrá-lo e ir conversá-lo em seus livros. Hoje, senhores, assistimos ao início de outro monumento, este agora de vida, destinado a dar à cidade, à pátria e ao mundo a imagem daquele que um dia acompanhamos ao cemitério. Volvemos anos, volveram coisas, mas a consciência humana diz-nos que, no meio das obras e dos tempos fugidios, subsiste a flor da poesia, ao passo que a consciência nacional nos mostra, na pessoa do grande escritor, o robusto e vivaz representante da literatura brasileira. Não é aqui o lugar adequado à narração da carreira do autor de Iracema. Todos vós sabeis que foi rápida, brilhante e cheia. Podemos dizer que ele saiu da academia para a celebridade. Quem o lê agora, em dias e horas de escolha, e nos livros que mais lhe aprazem, não tem ideia da fecundidade extraordinária que revelou tão depressa e entrou na vida. Desde logo, pôs mãos à crônica, ao romance, à crítica e ao teatro, dando a todas essas formas do pensamento um cunho particular e desconhecido. No romance, que foi a sua forma por excelência, a primeira narrativa, curta e simples, mal se espaçou da segunda e da terceira. Em 3 saltos estava o Guarani diante de nós, e daí veio a sucessão crescente de força, de esplendor, de variedade. O espírito de Alencar percorreu as diversas partes de nossa terra, e o norte e o sul, a cidade e o sertão, a mata e o pampa, fixando-as em suas páginas, compondo assim, com as diferenças da vida, das zonas e dos tempos, a unidade nacional da sua obra. Nenhum escritor teve, em seu mais alto grau, a alma brasileira, e não é só porque houvesse tratado assuntos nossos. Há um modo de ver e de se sentir, que dá a nota íntima da nacionalidade, independente da face externa das coisas. O mais francês dos trágicos franceses é Racine, que só fez falar antigos. Schiller, que é sempre alemão, quando recompõe Filipe II Joana d'Arc. O nosso Alencar juntava a esse dom a natureza dos assuntos tirados da vida ambiente e da história local. Outros o fizeram também, mas a expressão do seu gênero era mais rigorosa e mais íntima. A imaginação que sobrepujava nele o espírito de análise, dava a tudo o calor dos trópicos e as galas viçosas de nossa terra. O talento descritivo, a riqueza, o mimo e a originalidade do estilo completavam a sua fisionomia literária. Não lembro aqui as letras políticas, os dias de governo e de tribuna. Toda essa parte de Alencar fica para a biografia. A glória contenta-se da outra parte. A política era incompatível com ele, alma solitária, a discípula dos partidos e a natural sujeição dos homens às necessidades e interesses comuns não podiam ser aceitas a um espírito que em outra esfera dispunha da soberania e da liberdade. Primeiro em Atenas, era-lhe difícil ser segundo ou terceiro em Roma, quando um ilustre homem de Estado, respondendo a Alencar, já então apeado do governo, comparou a carreira política à do soldado, que tem de passar pelos serviços ínfimos e ganhar os postos gradualmente. Dando-se a si mesmo como exemplo dessa lei, usou de uma imagem feliz e verdadeira, mas ininteligível, para o autor das Minas de Prata, um ponto a que Entretanto, naquele curto estádio político, o autor do Gaúcho carecia das
qualidades necessárias à tribuna, mas quis ser orador e foi orador. Sabemos que se bateu galhardamente com muito mais as primeiras vozes do parlamento. Desenganado dos homens e das coisas, Alencar volveu de todo às suas queridas letras. As letras são boas amigas, não se fizeram esquecer inteiramente as amarguras, é certo. Senti-lhe mais de uma vez a alma enojada e abatida. Mas a arte, que é a liberdade, era a força medicatriz do seu espírito, enquanto a imaginação inventava, compunha e polia novas obras, a contemplação mental ia vencendo as tristezas do coração, e o misântropo amava os homens. Agora que os anos vão passando sobre o óbito do escritor, é justo perpetuá-lo pela mão de nosso ilustre estatuário nacional. Concluindo o livro de Iracema, escreveu Alencar essa palavra melancólica. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Senhores, a filosofia do livro não podia ser outra, mas a posteridade é aquela jandaia que não deixa o coqueiro e que, ao contrário da que emudeceu na novela, repete e repetirá o nome da linda Tabajara e do seu imortal autor. Nem tudo passa sobre a terra.